Bom, até então a gente falou da regressão linear simples. A regressão linear simples ela pretende estabelecer y em função de x, sendo f de x uma função linear do tipo b0 mais b1 vezes x. Para a regressão linear múltipla, a gente vai fazer um trabalho semelhante, só que a gente vai trabalhar com f sendo uma função de duas variáveis. Então, na regressão múltipla, a gente tem f de x1 e x2. Então, esse daqui seria o x2, aqui é o x1, aqui a gente tem o y. Então, a gente tem uma grande nuvem de pontos ao redor, né? Uma grande nuvem de pontos que associam vários valores de x1, x11, x21 estão associados ao valor de y1, x12 e x22 estão associados ao valor de y2 e assim por diante. Então, cada valor aqui seria um valor x2i, aqui é o valor x1i, e esse daqui seria o valor de y. A gente faz aqui. Esse é como se fosse um paralelogramo. Então, esse valor aqui é o valor de y. O que a gente deseja é passar um plano que siga mais ou menos a regra de como esses pontos se comportam, ou seja, um plano do tipo y é igual a b0 mais b1 x1 mais b2 x2. E cada ponto xi, x1i e x2i vai ter uma distância di, uma distância vertical até esse plano que é dada. A distância di é igual a b0 mais b1 x1i mais b2 x2i, e essa distância até o ponto y de fato. E a gente vai fazer a mesma coisa da outra vez, a gente vai elevar ao quadrado essas distâncias e somar todas elas, de tal forma que d grande é o somatório de todos os d pequeno ao quadrado. E a gente vai calcular a derivada de d com relação ao coeficiente independente, b0, e vai igualar a zero. A gente vai calcular a derivada de d com relação ao coeficiente que multiplica x1, e igualar a zero. E a calcular a derivada com relação a b2, e igualar a zero. Então, de forma muito semelhante com o cálculo feito na regressão linear simples, a gente tem que a derivada de d com relação a b0 é do tipo 2, que multiplica b0 mais b1 x1i mais b2 x2i. Isso tudo é um somatório. Opa, faltou menos yi aqui. Isso tudo é um somatório, com i começando em zero eu tenho n pontos. Aqui fica elevado a 1 pela regra da cadeia, e agora eu faço a derivada do que está aqui dentro com relação a b0, que é simplesmente o número 1. Isso tudo tem que ser igual a zero. Daqui a gente corta esse 2, porque dá para dividir tudo por zero, e ficamos com a seguinte expressão: o somatório de b0, com i começando em 0 até n, mais o somatório de b1 x1i, com i começando em 0 até n, mais o somatório de b2 x2i, com i começando em 0 até n, tem que ser igual ao somatório de yi, com i começando em 0 até n. Então essa daqui é a nossa primeira expressão. A gente vai precisar de 3 expressões, porque a gente está estimando 3 parâmetros. Então vamos precisar de 3 equações. A derivada de d com relação a b1, ela vai ser do tipo... pela regra da cadeia, a gente passa o 2 para cá, que multiplica b0 mais b1 x1i mais b2 x2i menos yi elevado a 1.
vezes a derivada de B1, aliás, a derivada disso tudo aqui com relação a B1, que nada mais é do que x1i. Isso tudo tem que ser igual a zero, daqui a gente extrai dividindo tudo por 2, a gente fica com o somatório de B0 vezes x1i mais o somatório de B1 x1i vezes x1i, que dá x1i ao quadrado, mais o somatório de B2 x2i x1i. Isso tudo tem que ser igual ao somatório de yi x1i. Essa daqui é a segunda expressão. E por fim, a nossa terceira expressão vai ser exatamente muito parecida com a primeira. A gente tem a derivada com relação ao B2, a gente faz a regra da cadeia de novo, B1 x1i mais B2 x2i menos yi elevado a 1 vezes x2i tem que ser igual a zero. A gente divide aqui e ficamos com o somatório de B0 que multiplica x2i mais o somatório de B1 que multiplica x1i vezes x2i mais o somatório de B2 x2i elevado ao quadrado tem que ser igual ao somatório de yi x2i. Então essa é a nossa terceira expressão. E a gente pode resumir essas três expressões na seguinte matriz. A gente tem os coeficientes que estão sendo estimados é B0, B1 e B2. E as matrizes dos coeficientes são aqui o somatório de B0 n vezes nada mais é do que n vezes B0, então aqui fica n. Aqui o B1 vem para o lado de fora porque ele é uma constante, então fica somatório de x1i. Aqui a gente tem o somatório de x2i com B2 ficando do lado de fora, então ficamos com o somatório de x2i. Na segunda expressão a gente tem o somatório de x1i vezes B0, então somatório de x1i. Aqui é o somatório de x1i ao quadrado, 1i ao quadrado. E aqui é o somatório de x1i vezes x2i, então somatório de x2, x1i. E na última expressão a gente tem o somatório de x2, 2i. Aqui é o somatório de x1 vezes x2, todos x2i, x1i. E por fim, o somatório de B2, o somatório de x2 ao quadrado, x2i ao quadrado. Então, quando a gente monta essas três expressões, a gente tem esses coeficientes independentes aqui. Então, ficamos com somatório de yi, somatório de yi x1 vezes i e somatório de yi x2i. E a partir dessa expressão aqui, a gente pode resolver ela, por exemplo, numa decomposição de Cholesky, porque é uma matriz simétrica. Então, resolvendo essa expressão, a gente vai ter o melhor ajuste com base no método dos quadrados mínimos para y igual a B0 mais B1 x1 mais B2 x2.